Gente, bom dia. Nessa aula dessa semana, né, está programado para a gente falar um pouco sobre tipos de reprodução, tá? Antes da gente iniciar a aula mesmo, eu gostaria de ver com vocês, em relação aos conteúdos que a gente já viu, tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Algum problema nas atividades? Foi falado bastante comigo sobre a questão da diagnóstica. Eu até mandei o recado lá no grupo para vocês viram, né, no grupo de ciências, que a diagnóstica foi fechado por enquanto, porque os coordenadores vão fazer uma estatística de como é que estão os alunos na disciplina de ciências. Então, por enquanto, não está recebendo mais, tá bom? Alguém quer fazer mais alguma pergunta, falar alguma coisa? Não? Tá tranquilo? Então, não? Beleza. Então, a gente vai começar, certinho? Tranquilo? Podemos começar? Eu vou apresentar para vocês, mostrar para vocês a apresentação e vocês me dizem se estão enxergando, tá bom? Sim. Belezinha, gente. Então, vamos começar, tá? Lembrando que, se você não estiver falando nada aqui, deixa o seu microfone fechado, tá bom? Abre só na hora que for falar alguma coisa na aula, porque senão dá interferência, dá um ruído. Então, vamos lá. Lembrando que agora eu não consigo ver o chat. Olha só, gente, nessa aula de hoje, né, que a gente vai falar do conteúdo de ciências da semana, a gente já está entrando aí no conteúdo mesmo do 8º ano, que é o primeiro capítulo de vocês, que vai fazer uma revisão sobre tipos de reprodução. Então, vocês vão ver que esse primeiro capítulo ainda é uma revisão de conceitos que vocês já estudaram. Vocês lembram que vocês estudaram todos os grupos, né, os animais, as plantas. Vocês estudaram todos os grupos e vocês viram os tipos de reprodução dentro desses grupos. Nessa aula de hoje, a gente vai fazer uma revisão zona, um geralzão sobre os tipos de reprodução, tá bom? Então, essa é a intenção da aula de hoje. Por que é interessante, né, a gente falar de reprodução? A gente tem que pensar no ciclo da vida, né? O que acontece geralmente com os seres vivos? Eles nascem, crescem, reproduzem e morrem, né? É lógico que o ser humano é muito mais complexo, a gente envolve muito mais coisas, mas, no geral, esse é o ciclo da vida. Nesse sentido, a reprodução ela tem um papel importantíssimo. Por quê? Porque é ela que vai permitir a perpetuação da espécie, ou seja, permitir que um dado ser vivo continue, né, tenha descendentes, carregue seus genes, suas características. Então, a reprodução tem um papel fundamental na manutenção da vida. Vocês devem se lembrar que existem dois tipos de reprodução. Uma reprodução que é assexuada, em que não há troca de material genético, e a reprodução sexuada. Então, na aula de hoje, a gente basicamente vai falar sobre esses dois tipos de reprodução. A gente vai fazer uma revisão e vai colocar exemplos, né, de alguns grupos de seres vivos relacionados a esses tipos de reprodução que eles fazem. A gente, na aula de hoje, então, vai falar um pouquinho de reprodução assexuada, que existem alguns fungos, mas também a gente encontra, né, em menor quantidade, algumas plantas e animais, e a reprodução sexuada, que a gente encontra em animais e plantas, né, principalmente, e que ela é importante para gerar a variabilidade genética. O que é isso? É a diversidade que existe nas populações. Vamos pensar em questão da população brasileira, por exemplo. Nós, né, população brasileira, somos privilegiados em questão de variabilidade genética ainda. Por quê? Porque a gente é uma mistura de raças, né? Então, assim, a gente tem características muito diversas e essa variabilidade genética dá força para a população brasileira, no sentido de que, com essa diversidade genética maior, a gente está mais adaptado ao ambiente, então tem uma variabilidade genética maior. Então, essa é uma característica muito importante e muito legal que a gente tem na população brasileira. Vamos entrar dentro, então, agora, falar um pouco sobre reprodução assexuada. A gente geralmente lembra de bactéria, logo de cara, né? O que ocorre na reprodução assexuada? Conforme eu falei para vocês, não há troca de material genético. Então, o indivíduo, né, o organismo sozinho, ele consegue se reproduzir. Ele não precisa trocar material genético com o outro. Um exemplo disso que a gente sempre lembra são as bactérias, né? Só que, o que acontece? Não tendo troca genética, não vai ter variabilidade genética, ou seja, eles vão ser como se fossem clones, eles são geneticamente iguais. Se por um acaso tiver uma mudança no meio ambiente ou alguma substância tóxica para esse organismo,
a população toda pode morrer desse indivíduo. Por quê? Porque não vai ter indivíduos geneticamente diferentes que possam conseguir resistir a esse meio. Então, reprodução assexuada, o indivíduo sozinho consegue se reproduzir, né, sem a troca de material genético. Geralmente, na sexuada mesmo, a gente tem o quê? Troca de gametas, nem sempre, né? É mais certo a gente falar que há uma troca de material genético. Já na sexuada, não. Eles são clones, são cópias do indivíduo mãe que gerou os filhos, tá bom? Quais são as vantagens da reprodução assexuada? Bem, uma vantagem é porque ela é mais rápida. Então, assim, se o indivíduo sozinho ele consegue se reproduzir, não precisa procurar um parceiro. E com isso ele vai ter um gasto genético, um gasto energético menor. Então, ela é mais rápida e em situações mais adversas do meio, a gente vê bactéria nesse caso, ela consegue se reproduzir mesmo com situações mais adversas. Só que tem uma desvantagem que eu já falei para vocês, que é a questão que os indivíduos não são geneticamente idênticos, eles não têm variabilidade genética. E isso é uma limitação para ele, caso ocorra uma mudança no meio ambiente que não favoreça a esse indivíduo. Então, a gente vai falar, então, aqui dando os exemplos para vocês de reprodução assexuada, mas, no geral, né, ocorre em organismos procariontes, aí vocês têm que lembrar lá, né, organismo procarionte, ele não tem um núcleo individualizado, o material genético é disperso no citoplasma da célula, mas a gente também encontra a reprodução assexuada em alguns organismos unicelulares, ou seja, uma única célula, eucariontes, ou seja, com um núcleo individualizado. E eu também pus nessa aula alguns exemplos de animais e plantas, né, alguns seres multicelulares, que em algumas situações, né, também. Então, vamos aos exemplos. Então, a reprodução assexuada mais conhecida é a divisão binária. Então, ela ocorre geralmente, né, em bactérias e protozoários. Deixa eu só voltar aqui. Tá todo mundo me ouvindo? Tá tranquilo, gente? Estão me ouvindo, né? Não tá cortando? Tá tranquilo? Não. Alguém fale comigo, por favor. Tá dando para escutar, professora. Estão me ouvindo? Beleza, então eu vou continuar. Se por um acaso começar a travar ou vocês quiserem falar alguma coisa, abre o microfone e falem, tá bom? Vou continuar, então. Vou voltar aqui na apresentação. Então, na divisão binária, que é um tipo de reprodução assexuada, né? Então, eu pus até um exemplo para vocês aqui, uma bactéria. Aqui no meio parece que é um núcleo, mas não é. É o material genético dela, tá? O que ela faz primeiro, né? Essa bactéria, que a gente chama de bactéria-mãe, o que ela faz? Ela primeiro duplica o material genético dela, né? Esse material genético vai ser idêntico, e depois ela divide em duas células filhas. E isso vai acontecendo, né? Um crescimento exponencial, é muito rápido. Inclusive, um exercício que nós vamos fazer depois da aula, que é do livro de vocês, é sobre o crescimento de bactérias. Aqui uma foto no microscópio de uma bactéria no momento em que ela está fazendo essa divisão binária, tá? Pus um exemplo aqui agora de um organismo, né, unicelular eucarionte, ele tem núcleo individualizado, aqui é o momento que ele está dividindo, um protozoário, por exemplo, né? Uma única célula, núcleo individualizado. Ele também faz reprodução assexuada. Aqui eu pus um negócio, né, para vocês, uma informação que ela é relevante. A gente está falando que bactéria, o que acontece com ela? Ela faz reprodução assexuada, então elas seriam idênticas, né? Seriam clones. E se acontecesse alguma limitação no meio, né, no meio ambiente delas, elas poderiam morrer. Só que as bactérias, elas têm uma estratégia, que é a conjugação. O que é isso? Eu tenho uma população de bactérias, e a gente sabe que as bactérias vão sofrendo mutações. Não só as bactérias, todos os seres vivos, né? Podem sofrer mutações. Isso a gente vê bastante com bactérias que ficam resistentes a antibióticos. Como é que algumas bactérias, né, de uma dada população vão ficando resistentes? Elas vão sofrendo mutação genética, né? E o que elas fazem? Elas fazem o fenômeno da conjugação. Uma bactéria chega perto da outra e faz essa ponte citoplasmática, é um tubo de proteína. E ela fornece partes do DNA dela para outra bactéria. E nessa conjugação, ela pode passar uma informação, por exemplo, para ser resistente a um certo tipo de antibiótico. Então, mesmo ela se reproduzindo assexuadamente, né,
eu tenho uma célula aqui, uma bactéria, e ela vai se reproduzindo, ela tem as mesmas características, antes disso ela pode fazer conjugação com outras bactérias e adquirir algumas características que tornem ela resistente. Por exemplo, antibióticos. Então, tem esse fator. Então, mesmo os organismos se reproduzindo assexuadamente, o que pode acontecer? Pode acontecer mutações, e no caso das bactérias aqui, a gente está vendo que ainda elas compartilham partes do DNA dela com outras da mesma população, e isso vai fazendo com que elas vão se adaptando ao meio ambiente, tá bom? Vamos falar também agora de reprodução assexuada em fungos. Aqui eu pus uma imagem para vocês de alguns fungos, né, da penicilina, que até, inclusive, esse fungo produz uma substância que ajuda a combater bactérias, né? O mofo do pão, orelha de pau. Vamos falar, então, de um tipo de reprodução assexuada dos fungos, que é a esporulação. A gente tem fungos que são unicelulares, uma única célula, mas a maioria deles é pluri, né? Ou, como hoje nos livros estão falando mais, multicelulares. Eles têm 2 ou mais células, né? Vocês devem lembrar que vocês já estudaram os fungos, né? O corpo dele ele é formado por essas hifas, essas estruturas. E aqui em cima deles tem uma região chamada de esporângio, né? O próprio nome já nos induz a saber o que ele produz. Ele produz esporos. E esses esporos vão estar relacionados com a reprodução dos fungos assexuados. Ele libera, quando esses esporos estão maduros, ele libera para o ambiente, né? Ele vai pelo ar. Se ele cair num local, né? Achar um local propício, fungo gosta geralmente, né, de não muito sol, né, um lugar mais úmido. Então, se esses esporos encontrarem lugar propício, ele vai desenvolver as hifas e vai formar o fungo ali. Né? A gente vê muito disso no pão. Às vezes a gente comprou um pão, aí fala, nossa, mas mofou já, de onde é que veio esse mofo? Né? Provavelmente um esporozinho veio pelo ar, encostou no pão ali, nossa, propício, né? Geralmente dentro de um saquinho, tá mais fechadinho, né? O pão um pouco úmido e tem alimento ali para aquele fungo se desenvolver. Então, a esporulação, um tipo de reprodução assexuada. Aqui eu pus uma outra foto, no momento em que está ocorrendo a esporulação, né, no fungo, ó, tá vendo? Ele está liberando no ambiente esses esporos. Nós temos também, gente, fungos que fazem, principalmente os unicelulares, que fazem o brotamento. Broto a gente lembra de planta, né? Mas tem fungos unicelulares, como as leveduras, que a gente até utiliza comercialmente para fazer pães ou mesmo bebidas, né? Cerveja, tem a fermentação. A gente utiliza leveduras, que são um tipo de fungo. Como é que ele se reproduz? Ele é unicelular, vai formando uma expansão do corpo dele. É como se ele tá aqui a membrana dele, vai se expandindo, 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 e de repente separa e forma um novo indivíduo. Então, ele faz como se fosse uma expansão do corpo dele e depois desprende um novo organismo dali. Então, esse é o brotamento, que a gente encontra em alguns fungos unicelulares, tá bom? Aqui um exemplo de um animal, né? A hidra, que é um animal mais primitivo, mas ele faz brotamento também. Vocês devem lembrar, já estudaram isso. Então, aqui tem até uma foto de uma animal aquático, né? Então, aqui vai formando um broto. É como se for... A gente não tem isso, graças a Deus, né? Vai formando um indivíduo aqui, e de repente ele destaca, cai no ambiente e ali forma um indivíduo adulto depois. Então, a gente também tem em alguns animais o brotamento. Vamos falar também agora de fragmentação. Também reprodução assexuada em alguns animais, eu pus o exemplo aqui, né, Platelmita, a planária, Cnidário, a estrela do mar. O que acontece? Nesses animais aqui, se eles tiverem partes do corpo dele que são cortadas, cada parte do corpo regenera um novo organismo. Então, imagina uma planária lá num rio, aí teve um acidente, rolou uma pedra e caiu a pedra em cima da planária. Partiu a planária em 3 partes. Cada parte dessa vai formar uma nova planária. Isso a gente também vê com a estrela do mar, né? Se ela perder algum dos braços dela, né? Alguma parte, regenera. Cada pedaço vai regenerar um novo organismo. Por que acontece isso, né?
porque agora a gente não vai dar ênfase para isso no ensino fundamental, mas no ensino médio vocês vão dar maior destaque. Isso acontece, gente, deixa eu até voltar aqui, isso acontece porque ela tem umas células chamadas de células primordiais, ou também totipotentes. O que é isso? Essas células, nesses seres vivos, elas conseguem se diferenciar em células diferentes. Por exemplo, vamos pensar na gente. A gente tem células diferentes, né? Uma célula nervosa que está no no neurônio é diferente de uma célula muscular. Então, nesses organismos, ainda que eles sejam mais simples, eles também têm células diferenciadas. Quando ele fragmenta, arranca um pedaço dele, as células daquela região elas conseguem se diferenciar em células que vão formar todos os tecidos, regenerar os outros tecidos. Então, eles têm essa característica. Nós, seres humanos, nesse sentido, a gente não tem, né? A gente perde uma parte do corpo, ela não regenera, né? Parece até um super-herói nesse caso aí, né? A característica desses seres vivos aí, consegue regenerar uma parte do corpo. A gente também tem, né, o brotamento, que a gente chama mais de multiplicação vegetativa, quando são nas plantas. E isso daí é reprodução assexuada também. Isso aí é bem comum no dia a dia, né? Quem tem um jardim em casa, né? Às vezes a pessoa passa e fala assim, nossa, que roseira bonita, você pode me dar uma muda? Aí, geralmente, quem planta roseiras, corta um pedaço do galho, né? Aí faz uma mudinha, põe um pouco de terra numa latinha, um recipiente, e ali forma uma muda. O que a pessoa está fazendo? Está fazendo uma multiplicação vegetativa, ou seja, está tirando uma muda através de uma estaca, a gente chama de estaquia, né? Você corta um pedaço, pode ser de outras partes, pode ser da raiz também, mas geralmente pode ser uma folha, lembra das suculentas, né? As pessoas têm aquelas plantinhas em casa, falam, nossa, que suculenta bonitinha. Aí a pessoa quer uma mudinha, ela vai destacar uma folhinha, e daquela folha você planta e vai desenvolver ali uma mudinha completa. Então, nas plantas a gente também pode fazer. A gente vai ver que as plantas têm reprodução sexuada, que é a maior quantidade. Mas a gente consegue também fazer através da multiplicação vegetativa, em que você tira pedaços da planta e dali você forma um broto que vai formar a planta completa, tá? Então, aqui eu estou mostrando alguns exemplos, né? Pode ser com caule, pode ser com a folha ou com a raiz. Mas, na maioria das vezes, a gente encontra com o próprio caule, um pedaço do caule. Como é que você faz? Você vai formar estacas, né? O nome desses tecidos especiais que as plantas têm para fazer isso é chamado de meristema. Não vai cobrar agora, mas você já vai ouvindo, para quando chegar lá no ensino médio, você já está familiarizado. E esses tecidos especiais que as plantas têm, eles também conseguem se diferenciar e formar todo o corpo, né, da planta. Minha família, ela gosta bastante de plantas e meus pais, né, têm um quintal bem grande, eles gostam. E é bem recorrente, né? Vocês também devem ter algum parente, algum conhecido ou vizinho que faz isso. Parreira de uva, né? Pé de uva, parreira. Todo ano meu pai faz a poda para que venha, né, uvas melhores, e ele sempre fornece mudinhas. Ele vai cortar ali, né, pedaços do tronco, dos ramos, no caso, e vai fazer as mudinhas. Uma coisa interessante é que é interessante comercialmente isso. Vamos pensar, a gente vê muito disso em cana-de-açúcar. Você tem um tipo de cana que ela é boa, né? Sei lá, produz muito açúcar nela. E aí eles vão fazendo estaquia, né? E vão plantando para que as plantas tenham aquela característica que você quer. Só que também essas plantas, elas são clones, porque elas vieram de uma mesma matriz, né? Reprodução assexuada. Se eu tiver uma praga, né, nessa plantação, pode atacar toda a plantação, porque as plantas são geneticamente iguais, tá? Então, assim, é uma característica interessante, porque você pode, uma planta, pegar uma característica, sei lá, uma uva que tem um sabor adocicado, nossa, essa muda é excelente. Aí o produtor de uva, né, ele faz mudas dela para o parreiral deles, produzir vinho ou suco de uva. Só que se tiver uma praga específica, né, que ataca aquela espécie, ele pode ter problema com toda a plantação dele. Meu pai também faz bastante com figueira. Nós temos lá em casa também, em Goiás, e ele corta e faz. Então, esse tipo de reprodução das plantas é muito utilizado no nosso cotidiano. Aqui eu estou pondo 2 exemplos para vocês de curiosidade, que também está tendo a multiplicação vegetativa, mas com outras partes
das plantas. Uma curiosidade, a gente vê batata inglesa e batata doce, né? É tudo batata. Mas a batata inglesa é o caule, é a parte do caule da planta, fica subterrâneo. E a batata doce representa a raiz da planta. E a gente pode fazer multiplicação vegetativa com essas duas partes também. Então, se você pegar uma batata, né, a gente até vê isso em casa, às vezes a gente comprou, esqueceu na gaveta, na geladeira, ou mesmo na fruteira, e ela começa, né, o germinar. E se você plantar ali, vai formar, né, a planta completa. Também a questão da multiplicação vegetativa. Agora, nós vamos entrar na parte da reprodução sexuada. Deixa eu voltar aqui. Tá tudo tranquilo? Até aí, alguém quer fazer alguma pergunta, falar alguma coisa? Como é que estamos? Tá tranquilo? Todo mundo tá com sono ainda? Ninguém quer falar nada, não? Tá sossegado? Podemos continuar? Sim? Qualquer coisa, abre o microfone e fala, tá bom? Ou escreve no chat aí e a gente tira as dúvidas no final. Tá travando um pouquinho? Eita, vamos ver. Se travar muito, vocês avisem, que aí eu volto e tento reiniciar a apresentação, tá bom? Eu vou continuar. Qualquer coisa, abre o microfone. Então, vamos agora fazer uma revisãozinha sobre reprodução sexuada. A gente encontra mais em animais e plantas, né? Aqui no livro de vocês até fala que na fecundação sexuada ocorre a troca de gametas, né? A troca de gametas, não, a união dos gametas para formar um novo indivíduo. Mas eu quero deixar aqui um parênteses. Lá no ensino médio, vocês vão ver que nem sempre precisa ter a união de gametas para ser sexuada. Para ser sexuada, o que vocês têm que pôr na mente de vocês? Tem que ter troca de material genético, tá bom? Mas aqui, por uma simplificação, e como a gente encontra isso na maioria das vezes, né, ocorre a união de gametas, a gente vai fazer uma generalização aqui e falar que na reprodução sexuada, a união de gametas, tá bom? Mas lembra que é a troca de material genético. Quando esses gametas se unem, eu vou formar uma célula ovo ou zigoto, e aí ela vai se dividindo e vai formar um embrião e um novo organismo, né, um novo ser vivo. No geral, né, a gente tem algumas exceções, mas na maioria das vezes a gente vai ter participação de dois indivíduos, né, um do sexo masculino e um do sexo feminino, né, na reprodução sexuada. Quais são as vantagens da reprodução sexuada? Variabilidade genética, o que eu falei para vocês, né? Lembra lá que os gametas, que são formados no indivíduo sexo masculino e feminino, e ocorre a união deles, eles têm uma carga genética diferente. Pensa lá, você tem características do seu pai e da sua mãe, mas você não é idêntico a eles. Seus irmãos, se você tiver irmãos, né, tem características do seu pai e sua mãe, mas você e seus irmãos não são iguais. Então, toda vez que ocorre uma fecundação e forma um novo indivíduo, ele vai ter características genéticas que vieram dos genitores, né, no nosso caso dos pais, mas ele não é idêntico entre si, porque cada gameta vai trazer informações genéticas distintas, tá bom? Isso é uma grande vantagem, por quê? Porque eu vou ter uma maior variabilidade genética, ou seja, os indivíduos, eles são diferentes geneticamente, apesar de eles serem semelhantes, né, a gente pega os seres humanos, eles têm características semelhantes, mas eles têm diferenças, tanto externamente como internamente. Uns vão ter propensão para ter diabetes, outra obesidade, outro vai ter uma imunidade mais alta, outro vai ter uma imunidade mais frágil, característica física, tudo isso é os nossos genes que estão carregando. É lógico que tem influência do meio ambiente, né? Você pode ter uma característica genética na sua família para ter pressão alta, mas se você se alimenta direito e tudo mais, você pode minimizar esse efeito e até não manifestar uma pressão alta ou um diabetes. Então, assim, essa variabilidade genética, essa diferença genética que os seres vivos vão tendo, devido à reprodução sexuada, é interessante para adaptação ao meio ambiente. A gente até viu na aula passada a questão de mimetismo, camuflagem, lembra que era adaptações de sobrevivência? Lembra que eu falei para vocês nas aulas passadas, acho que foi semana passada, que é interessante? Se você pega um gafanhoto que ele parece com uma folha, não é que o gafanhoto pensou, vou parecer com uma folha, não. Os indivíduos que eram mais parecidos com uma folha tiveram maior chance de sobreviver.
porque o predador não conseguia enxergar ele direito. Então, provavelmente foram nascendo gafanhotos, alguns gafanhotos tinham uma cor que se destacava mais no meio e foram predados, ou seja, a característica de um gafanhoto se camuflar nas folhas foi vantajosa para ele, foi uma variação genética dele que favoreceu ele viver naquele meio. Pensa no urso polar, não é que não existiam ursos pardos, no início existiam, mas eles eram mais facilmente vistos, né, por um caçador, alguma coisa, e eram predados. Numa região que eu tenho gelo, se você ser branco, é favorável para você se camuflar. Então, essa variabilidade genética, eu estou falando uma questão da aparência externa, mas a gente pensar, por exemplo, bactérias, que a gente está falando de conjugação. Você toma um antibiótico, grande parte das bactérias vão morrer, mas algumas ali vão ter variabilidade genética. A gente viu pela questão da mutação, né? Ocorreu uma mutação. E essas vão conseguir sobreviver e vão se reproduzir. Por isso que a gente não pode tomar antibiótico de maneira indiscriminada, porque você vai criando superbactérias. Ou seja, sempre aquelas que são resistentes vão se reproduzindo e as outras morrem. E aí as bactérias vão ficando cada vez mais resistentes ao antibiótico. É isso que acontece muito em ambiente hospitalar, né? Às vezes a pessoa fala, nossa, foi para o hospital tratar de uma coisa e morreu uma superbactéria. É porque se o ambiente hospitalar já é um ambiente que está tratando com muitos antibióticos para tratar doenças, algumas bactérias que são adaptadas vão sobrevivendo e vão se reproduzindo. Tá bom? Eu dei o exemplo lá da sexuada, da bactéria que tem a mutação, mas isso vale para todos os organismos vivos. E os seres vivos sexuados, né, que fazem reprodução sexuada, eles já têm essa vantagem dessa variabilidade genética. Então, alguns seres vivos vão ser mais adaptados a um dado ambiente, vão sobreviver, outros não vão conseguir essa adaptação. Nós, seres humanos, né, a gente tem uma grande vantagem em questão de produção de remédios e tudo. Então, assim, pessoas que não conseguiriam sobreviver, às vezes a genética dela não era favorável, com os medicamentos, né, e com a alimentação e tudo mais, eles conseguiram sobreviver e se reproduzir. E aí eles acabam passando essas características genéticas para os seus descendentes. Então, assim, nós, seres humanos, a gente tem essa vantagem da gente ter ainda, né, com a tecnologia, a gente vai conseguindo meios de driblar essa evolução, né, esse ataque do ambiente externo a nós. Se a gente não tivesse muitos dos medicamentos, a gente poderia morrer, mas a gente ainda consegue sobreviver por conta dessa evolução da ciência. Entende? Se você fosse parar só assim, a evolução do ser vivo, sem nenhuma interferência ali. Os mais adaptados iam sobreviver e os outros não. Mas a gente tem essa vantagem de ser humano, a gente consegue, né? Prova disso é que a gente está agora batalhando aí com uma doença, né? Para a gente conseguir, a gente está aí batalhando para conseguir vencê-la, né? Algumas pessoas são mais adaptadas, conseguem passar mais tranquilamente por essa doença. Outras, né, o organismo delas já tem essa propensão, ou estão com a imunidade baixa, e elas são mais atacadas. Então, assim, a gente vai conseguir aí, né? A gente está na luta para a gente conseguir vencer mais essa, né? Mas essa variabilidade genética dos seres vivos é que torna possível que as espécies continuem sobrevivendo, tá bom? E uma desvantagem da reprodução sexuada? Ela vai ter um maior gasto energético, gente. Por quê? Porque eu vou ter que procurar parceiros, né? O indivíduo não reproduz sozinho. Lembra que a gente até viu na aula passada a questão da competição, que a gente viu que era uma relação, podia ser entre indivíduos da mesma espécie ou de outras espécies. Nesse caso aqui, indivíduos de uma mesma espécie. Pensa em machos que estão brigando aí para se reproduzir com uma fêmea, né? Uma competição. Então, há um gasto de energia. Então, a reprodução sexuada dá maior variação genética, mas ela também gasta mais energia. Aqui eu pus um exemplo para vocês, mas eu acabei já até falando, né? Pense aí, aqui eu pus o exemplo de um sapo. Praticamente nem dá para enxergar ele aqui no meio das folhas. Os indivíduos, né, dessa espécie estavam mais adaptados ao meio, conseguiram sobreviver. Então, uma variabilidade genética que deu essa coloração para esse tipo de sapo que vive nessa região foi favorável geneticamente para que eles sobrevivessem e não fossem predados, né, por cobras, águias. Então, a variabilidade genética não se adapta ao meio, tá bom? A gente chama reprodução sexuada, lá no ensino médio vocês vão ouvir mais esse termo, gâmica, mas só para vocês irem se acostumando, tá bom?
às vezes chamam reprodução sexuada de gâmica, lembra de gametas, porque tem um gameta masculino e feminino, tá bom? Então vamos retomar. A gente viu que na reprodução sexuada há a troca de material genético, ou seja, uma recombinação gênica, recombinação de genes. Os descendentes, eles são semelhantes, né? A gente é semelhante aos nossos pais, tem características dele, mas a gente não é idêntico geneticamente, tá bom? E geralmente a união de gametas, um gameta masculino, que no geral é chamado de espermatozoide, e um gameta feminino, que no geral é chamado de óvulo. No geral, tá? Até a gente vai estudar mais para frente a reprodução humana, a gente vai ver que na mulher a gente está no estágio anterior do óvulo, a gente está no ovócito. Mas em outras aulas a gente vai falar sobre isso. Nas plantas recebem outros nomes, oosfera. Mas no geral, né, os gametas masculinos são chamados de espermatozoides e os femininos de óvulos, tá bom? Aqui um exemplo, né, geral até de seres humanos, a gente tem os gametas, né, o masculino espermatozoide, feminino óvulo, a união desses gametas, a fecundação formou um novo indivíduo, né, célula ovo ou zigoto, e ela vai continuar se dividindo e vai formar o indivíduo, tá? Lá no 9º ano vocês vão aprofundar isso quando vocês estudarem genética, tá bom? Vão até falar dos tipos de divisão, mitose, meiose, mas por enquanto, pra gente aqui, a gente vai ficar nessa parte, tá bom? Aqui eu pus para vocês, né, a nível de curiosidade, alguns rituais de acasalamento, né, algumas estratégias que os seres vivos utilizam para atrair parceiros para se reproduzir. Então aqui, né, algumas emissões sonoras, sinais sonoros, a gente pensa numa rã, né, sapos, rãs, alguns têm essa estrutura aqui, né, vocal, que eles ficam coachando no período reprodutivo, para atrair as fêmeas. Então, é uma estratégia que eles utilizam. Lembrando que, né, isso também torna ele uma presa fácil. Lembra quando a gente falou lá nas aulas passadas? Ele podia estar atraindo a fêmea com esse campo, mas ao mesmo tempo um predador pode ouvir também onde ele está. Mas é uma estratégia de reprodução, tá bom? Temos o quê? O visual do animal, né? Os sinais visuais. A gente pega um pavão, os pavões, o macho, ele assim, esteticamente ele é mais bonito que a fêmea. Ele tem uma cauda maior, né? Essa plumagem. E no período reprodutivo, ele abre essa cauda e faz como se fosse uma dança para a fêmea, e para ver se a fêmea vai aceitar ou não, né, cruzar com ele, tá bom? Tem a questão dos odor, a gente vê em cachorros também, né, mas aqui pelo tigre. Alguns seres vivos, no período da reprodução, liberam cheiros, né, que vão atrair os parceiros sexuais. Tem a questão visual também da dança, e aqui eu pus passarinhos muito bonitos que a gente tem lá na Amazônia. Coloquem no YouTube aí para vocês, ó, dança do tangará. Para vocês verem. É muito bonitinho e é uma ave aqui da Amazônia. A gente falou semana passada sobre os biomas, falou da Amazônia, né? Amazônia. Da floresta amazônica, mas dê uma olhadinha. O que eles fazem? Eles geralmente em três ou quatro, um deles quer, né, cruzar com a fêmea. Eu não sei como é que eles fazem esse arranjo, mas um deles vai ser o que quer cruzar com a fêmea, e junto com os outros machos, eles promovem uma dança. Eles ficam dançando no galho mesmo, e a fêmea assistindo. Pode ser que no final dessa dança, dessa apresentação, ela aceite, né, procriar com ele, senão ele vai e procura outra fêmea. Depois procure na internet, é bem bonitinho para ver. Nós temos a questão da luta, que a gente falou bastante quando a gente falou de competição, né, os machos podem lutar, o macho vencedor ganha o direito, né, de se reproduzir com a fêmea, e o vagalume, que ele emite sinais luminosos. Então, ele brilha para se comunicar, né, e principalmente na época da reprodução para atrair a parceira dele. Então, ele emite a bioluminescência. E, se não for esse ano, em outros anos vocês vão estudar isso. Ele faz uma reação química de luz. É a mesma reação química que a gente tem naquelas pulseirinhas de festa. O pessoal gira a pulseira, ela começa a brilhar. Na verdade, dentro da pulseira tem 2 vidrinhos. Quando você torce a pulseira, as substâncias misturam e faz a bioluminescência. É a mesma que ocorre na bundinha do vagalume. E aí começa a emitir luz. Eles utilizam essa estratégia para atrair parceiras, tá bom? Falando ainda de reprodução sexuada, vamos falar alguns exemplos de indivíduos monóicos.
Cuidado para confundir, que às vezes a gente pensa em mono 1, então é o macho separado da fêmea. Não. Indivíduos monóicos, eles vão fazer reprodução sexuada, ou seja, vai ter a troca, vai ter a união de gametas, mas os indivíduos, eles produzem os dois gametas. Um único indivíduo produz o gameta masculino e feminino. Eles são conhecidos também como hermafroditas, tá? Presta atenção, gente, que algumas pessoas, antigamente se falava mais em livros, hoje não se fala mais tanto, mas a gente, às vezes, popularmente também fala de pessoas hermafroditas, mas não é que a pessoa consegue se reproduzir sozinha, é que às vezes as pessoas nascem com partes do sistema reprodutor masculino e feminino, e aí vão ao médico e tudo mais, e um desses produtoras dela, parte sexual, se manifesta mais, tá? Mas nesse caso, não, a gente está falando de outra coisa, a gente está falando de hermafroditas, mas no caso de indivíduos monóicos, que eles vão produzir os dois gametas, e alguns vão se fecundar sozinhos, como no caso da solitária, né? Que ela, às vezes, fica até no nosso intestino, ela tem a parte masculina e feminina, e ela se autofecunda, porque o nome diz, né? Solitária, tá sozinha. Ela consegue se reproduzir sozinha, e a gente vai ter alguns que, apesar de produzirem os dois gametas, eles vão fazer uma reprodução cruzada. Eu pus o caso aqui, né? Alguns caracóis, algumas minhocas, um fecunda o outro, eles se encontram, né? Então, um coloca o espermatozoide no corpo do outro. Então, ao mesmo tempo que ele fecunda, ele é fecundado. Então, esses indivíduos são chamados de monóico, eles são hermafroditas porque eles vão produzir os dois gametas. Pode ser por reprodução cruzada ou autofecundação, né? O caso de alguns vermes aqui. E no caso das minhocas, né? Falei reprodução cruzada. Aqui eu coloquei uma imagem para vocês, ó. Esse barulhinho, gente, é porque aqui tá tendo reforma. Eu moro em apartamento, aí não tem como, tá? Vai ficar esse barulhinho de serra mesmo. Então, olha só. Aqui tá mostrando, ó, as duas minhocas, tá? Enquanto uma tá colocando os espermatozoides na outra, tá vendo? Aqui tem um local que ele vai liberar os óvulos, que é o casulo. Esse casulo vai se deslocando, encontra os espermatozoides, depois ele destaca, como se fosse um ovo, né? Aí esse casulo fica com os ovos dentro, tá bom? Fecundação cruzada. Tranquilo até aí? Deixa eu voltar aqui. Tá sossegado até agora, gente? Tá dando para ir? É uma revisãozinha, né? Então, assim, eu tô falando várias coisas, mas não são coisas novas. Provavelmente vocês já estudaram, e se não estudaram, estão tendo a oportunidade de ver. Tá sossegado até aí? Posso continuar? Quer fazer alguma pergunta? Ei, professora. Pode falar, se quiser. Tá? Diga. Gafanhoto Fala só um pouquinho mais parece uma alto. folha. Hã? Gafanhoto não Pode falar parece um uma pouquinho folha. mais alto. Gafanhoto Ah, tem não é uma alguns que folha. parecem. E se eles Não fossem entendi. camuflados, Fala um pouquinho mais alto. professor? Acho que o meu som aqui, peraí. Deixa eu aumentar mais. Vamos ver se melhora. Diga. O gafanhoto não parece uma folha. Aham, alguns parecem. Aham. E se o bicho é herbívoro comer ele? Mas ele parecer com uma folha não impede dele comer folha, né? Aí ele não estaria sendo um canibal porque ele não é uma folha, só tá parecendo, né? O herbívoro comer ele. Não é muito bom, não. Não, ele só tá parecendo a folha, ele não tá fazendo canibalismo aí não, nesse caso. Tá bom? Alguém mais? Piadinha boa, né? Alguém mais quer falar alguma coisa? Sossegado, gente? Podemos continuar? Então, eu vou voltar para lá. Qualquer coisa, abre o microfone e fale, tá bom? Deixa eu voltar aqui. Então, continuando falando de fecundação, a gente está falando ainda da reprodução sexuada, tá? A reprodução sexuada, gente, ela pode ocorrer de duas maneiras. Ou ela ocorre através da fecundação, né? Externa ou interna. Deixa eu beber uma aguinha, peraí. Na fecundação interna, vamos começar com a externa. Na fecundação externa, os gametas, eles se unem fora do corpo dos seres vivos. Por exemplo aqui, né? Anfíbios, geralmente, sapos, rãs, eles fazem isso. O macho, ele faz como se fosse uma massagem na barriga da fêmea, e ela libera os óvulos na água,
e depois o macho libera na água os ovos. Gente, a fecundação externa, ela está mais ligada ao ambiente aquático. Um sapo, ele não vive só na água, mas assim, o desenvolvimento dele está sempre ligado ao ambiente aquático, ao ambiente úmido. Então, a maioria dos peixes também fazem isso. Então, quinidários que já estão na água, né? E anfíbios, sapos e rãs. A fecundação deles é externa, tá bom? Os gametas se unem fora do corpo e está muito atrelado ao ambiente aquático, à água, a presença de água. Esses gametas são liberados na água e eles se unem. Nesse tipo de fecundação externa, eu tenho que produzir uma quantidade muito grande de gametas masculinos e femininos. Por quê? Porque eles têm que se encontrar fora do corpo, né? A chance de se encontrarem ainda é menor. Já na fecundação interna, o que acontece? Geralmente, né, o macho coloca os gametas masculinos dentro do corpo da fêmea. Então, vamos pensar aí, são animais, né, terrestres, répteis, aves, né, mamíferos, os insetos, os aracnídeos, né, no geral. É lógico que a gente vai ter exceções. Então, na fecundação interna, eu vou ter menor gasto energético, porque eu vou precisar produzir menos gametas masculinos e femininos, já que está colocando dentro do corpo, né, geralmente da fêmea, e ele não está tão atrelado ao ambiente aquático. Então, eu não preciso mais, né, dar água para os gametas se encontrarem, tá bom? Então, isso aí permitiu o quê? Permitiu que esses animais, a gente, em questão da evolução, vamos lembrar lá, né, saiu do ambiente aquático e vai indo para o terrestre, na evolução dos seres vivos. Então, esses seres vivos que se desenvolvem no ambiente terrestre, eles tiveram essa evolução, essa adaptação, tá bom? Eles não estão mais tão atrelados à reprodução deles ao ambiente aquático. Aqui eu pus só para vocês conhecerem, né, um exemplo, os corais, que eles fazem reprodução. A gente viu lá no início que corais também fazem reprodução assexuada, tá bom? Pode formar ali uma expansão, forma como se fosse um brotinho e ele destaca e cai. Mas ele também, os corais também se reproduzem sexuadamente, ou seja, com união de gametas. E isso é interessante porque aqui eles estão liberando os gametas na água, né? Esses gametas se unem, formam um zigoto e ele consegue ir em regiões mais distantes, ou seja, coral ele é fixo, né? Numa rocha, no solo. E com esses gametas sendo soltos na água, eu consigo fazer com que os corais se espalhem para uma região maior. Então, é uma vantagem deles fazerem essa reprodução sexuada, no caso, externa, né? Libera os gametas no ambiente que eles estão, no caso, a água. Tranquilo? Então, a gente viu que a fecundação sexuada, ela pode ocorrer fecundação interna, né? Ocorre dentro do corpo da fêmea, e externa, fora do corpo da fêmea, tá bom? Aquilo que eu falei para vocês, na fecundação interna, eu vou precisar produzir menos gametas, porque já está no corpo da fêmea, já está protegido, né? Dentro do corpo da fêmea, e, consequentemente, eu preciso de menos água, né? E eu gasto menos energia. É uma vantagem. Na natureza, gente, sempre que você gastar menos energia, vai ser mais favorável, certo? O desenvolvimento da espécie. Lembra lá, você, quando a gente falou, fez uma revisãozinha lá na primeira semana de aula, falou, você come para quê? Ah, eu como para viver. Mas como assim para viver? Para ter energia, para o meu corpo funcionar, repor as minhas células. Então, se numa reprodução sexuada interna, eu gasto menos energia, é mais favorável para o ser vivo, tá bom? Vamos falar de tipos de desenvolvimento. Revisãozinha também. Alguns seres vivos botam ovos, certo? Então, ocorre a gente está falando de reprodução sexuada ainda, união de gametas, formou um zigoto, um novo organismo. Alguns seres vivos botam ovos, e esse ovo, né, ele é chocado, ele bota o ovo, o indivíduo está se desenvolvendo lá dentro, ou seja, dentro do ovo eu tenho todos os nutrientes que precisa para esse organismo se desenvolver. E ele fica fora do corpo da fêmea até estar pronto, chocar, né? E sair um novo indivíduo dali. Só que alguns indivíduos, né? Ocorre a fecundação e o ovo fica dentro do corpo da fêmea. Esse ovo vai ter todos os nutrientes que o organismo precisa. Só que
vai ficar dentro do corpo da fêmea até ele eclodir, até o indivíduo estar formado e sair. Então, por exemplo, barata. A gente vê, às vezes, fala, oxe, tá em casa assim, vê uma barata, às vezes tá saindo um monte de baratinha de dentro dela. Fala, que negócio estranho. Algumas baratas sim, outras não. Outras botam os ovinhos mesmo. Então, nesse caso, o que a gente tem? Tem indivíduos que formam ovos com a fecundação, só que alguns vão botar esses ovos, são os ovíparos, alguns vão manter esses ovos dentro do corpo, geralmente da fêmea, até, a gente tem o cavalo marinho, que é uma exceção, né? Até ele estar totalmente desenvolvido, certo? E aí ele sai de dentro do corpo da fêmea. Então, vamos pensar lá, reprodução sexuais. Alguns vão formar ovos. Os que botam os ovos, ou seja, o embrião vai se desenvolver fora do corpo da fêmea, dentro de um ovo, é chamado de ovíparo. O que forma um ovo, mas fica dentro do corpo da fêmea, e quando ele eclode, ele sai, ou seja, o ovo fica dentro do corpo da fêmea, quem está fornecendo os nutrientes é o ovo, mas ele está dentro do corpo da fêmea protegido, é uma vantagem para não ter predadores que vão atacar. É chamado de ovovivíparos. E já os organismos que têm reprodução sexuada, ou seja, união de gametas, o embrião se desenvolve dentro do corpo da fêmea, mas não é dentro de um ovo. É a própria fêmea que vai ali, através do sangue dela, fornecendo os nutrientes, né, liberando os excretas, ou seja, produtos do metabolismo, porque esse ser vivo que está lá dentro, ele está se alimentando e vai produzir, né, excretas, resíduos, e precisam ser eliminados porque são tóxicos. Então, esses organismos, no caso do ser humano, é um exemplo desse, que se desenvolve dentro do corpo da fêmea e está trocando, né, tanto nutrientes como excretas com a mãe, no caso aqui, a genitora, é chamado de vivíparos. Então, vamos lá, não é difícil, vamos só revisar. Os organismos que se reproduzem, né, sexuadamente, eles podem ser classificados em 3 tipos. Nos vivíparos, ocorre a união dos gametas dentro do corpo da fêmea, não tem a formação do ovo. E esse embrião, ele vai se nutrir do próprio sangue ali, né, da fêmea que está se desenvolvendo dentro. Nos ovíparos, né, a união dos gametas formou um ovo, e esse ovo, né, ele vai ser botado, né, vai ser colocado no ambiente, e o indivíduo vai se desenvolver fora do corpo da fêmea. E tem os ovovivíparos, ocorreu a fecundação, formou o ovo e esse ovo vai ficar protegido dentro do corpo da fêmea. Tá bem? Certinho, gente? Falando de ovo, né, de seres vivos, eu lembrei aí Aqui no Brasil, né, todo o nosso litoral, a gente até falou na aula passada da Mata Atlântica, né? Tem uma biodiversidade muito grande, fica no nosso litoral, foi até uma das que tem uma população maior, foi a primeira área colonizada pelos europeus, lembrando que os índios já estavam aqui, né? Então, é uma área que tem uma ação antrópica, uma ação do ser humano muito grande. Só que é um grande berçário aqui, o nosso litoral, porque muitas espécies marinhas vêm se reproduzir no litoral brasileiro. Então, a gente tem que ter um cuidado com essas espécies, também algumas baleias, né? Eles vêm para o nosso litoral para se reproduzir. Eu pus, no caso, uma tartaruga marinha para vocês, né? A fêmea e o macho se encontram ali próximo ao litoral, né? Ocorre a fecundação. A fêmea vem, né, para a praia, ela vai ficar fazendo esse ciclo uns 14 dias, então ela vai fazer entre 3 e 7 desovas. Ela vai para a praia, cava um buraco, né, e bota os ovos dela. Ela, cada vez que ela vai fazer essa desova, em torno de 120 ovos. Agora, é uma questão, imagina, né? Mesmo ela botando esse tanto de ovos aí, o que acontece? É uma estimativa de cada 1000 tartaruguinhas que vão nascer ali, somente uma vai conseguir chegar à fase adulta. Então, assim, é uma coisa que merece nosso cuidado, atenção, né? Algumas ONGs até, aqui no litoral brasileiro, fazem essa preservação dessas baleias, né, que vêm se produzindo na costa, ou mesmo as tartarugas, porque são animais que estão em risco de extinção. Aqui eu quero chamar uma atenção para vocês sobre algumas coisas que estão passando na mídia, para vocês ficarem atentos. Os países, eles têm uma parte do mar que pertence aos países, né? Na nossa costa, no nosso litoral aqui, agora eu não lembro na quantidade marítima, mas dão 22 quilômetros de distância da nossa costa.
Aqui, essa parte pertence ao Brasil. Então, exploração, né, de petróleo, turismo, pertence ao país, certo? Essa parte que os outros países não podem invadir. Só que eu quero chamar a atenção para vocês que, imagine se vem um navio pesqueiro de outro país, ele não está invadindo aqui o nosso mar territorial, ou seja, o nosso espaço da nossa costa aqui. Mas se ele ficar, mesmo que ele esteja, né, em águas internacionais ali, pensa numa tartaruga, uma baleia que está vindo se reproduzir. Pensa nas redes de pesca. Então, isso tem um impacto ambiental muito grande. Fiquem atentos, né? Porque a gente está tendo muitas discussões de alguns países que estão rodeando a América, certo? Com navios, a gente não sabe qual é a função, mas pode ter um impacto ambiental. Mesmo que eles não estejam na costa brasileira, estejam pescando no mar mais próximo à nossa área marítima, essas espécies que vêm aqui se reproduzir pode ter um impacto com a pesca deles, tá? Então, é uma questão que merece atenção nossa, né, do Brasil, quanto à preservação das espécies, tá bom? Aqui eu pus só para vocês, né, só de curiosidade. Quando eu era mais nova lá na casa dos meus pais, até adolescente da idade de vocês, a gente tinha um galinheiro, né? Como é que é um ovo, né, de uma galinha, quando foi fertilizado, formar o pintinho aqui, né? Conforme eu falei para vocês, esses animais ovíparos, ele tem o ovo já é uma proteção, né? Tem uma casca que vai protegê-lo, tem uma parte com ar, vai ter trocas gasosas, essa casca, ela é porosa, ela troca oxigênio com o ambiente, tem as trocas gasosas, tá bom? A clara e a gema do ovo são nutritivas, vão nutrir esse embrião que tá aqui dentro, tá bom? Então, ela gera, o ovo, ele gera todos os nutrientes, no caso aqui da galinha, que o pintinho precisa para se desenvolver, tá bom? Com o embrião que vai formar o pintinho. Eu pus aqui para vocês só para vocês verem como é apertado, né? Um ovo aqui, chama de granado, né? Que foi fecundado. E olha ele se desenvolvendo dentro do ovo. Fica bem apertadinho no final, né? Em torno de 21 dias para se formar. Só de curiosidade para vocês. Certinho, gente? Tranquilo? Deixa eu vir aqui. Sossegado? Tá muito rápido ou tá dando para acompanhar? Como é que está? Tudo bem até agora? Quadradinho, quadradinho? Eu não sei, quadradinho tá tudo bem? Podemos continuar? Querem falar alguma coisa? Tranquilo? Sim? Então vou continuar. Beleza. Qualquer coisa é só falar. Só, gente, vamos falar quanto ao desenvolvimento. Tá vendo que eu estou retomando vários conceitos que vocês já estudaram? Sim, não são difíceis porque vocês já, provavelmente já viram, né? Então, a gente está fazendo uma revisãozinha. Os seres vivos, né? Ocorreu a união dos gametos, formou um novo indivíduo. Eles podem ter um desenvolvimento que a gente chama de desenvolvimento direto ou indireto. O que acontece? Alguns seres vivos, assim, que eles nascem, eles já são semelhantes ao adulto. Pega o ser humano, né? O bebezinho, ele é um pouco diferente da gente, mas ele já tem as nossas características, já é semelhante a um adulto. Pega um pintinho, né? Quando ele nasce, ele já é semelhante à galinha. Mas alguns seres vivos, eles nascem muito diferentes e eles vão passar por mudanças até a fase adulta deles. Essas mudanças pelas quais eles passam são chamadas de metamorfose, né? Por exemplo, borboleta é um caso bem característico disso. Então, indivíduos que têm desenvolvimento indireto, a gente vê isso muito em alguns insetos, né, que geralmente saem ali do ovo e geralmente estão uma larva, né, a gente chama de fase larval. E aí ele come, né, e depois desenvolve um casulo e sai desse casulo totalmente transformado, né, já parecido com o indivíduo adulto. Essas mudanças pelas quais eles passam, esses indivíduos que têm desenvolvimento indireto, são chamados de metamorfose, tá bom? Então, vamos pegar o exemplo da borboleta, né? Botou os ovos, eclodiu os ovos pela lagarta, né? Totalmente diferente da fase adulta, né? Lagarta, ou larva, alguns chamam,
depois ela se alimenta bastante, depois vai formar o casulo, que é conhecido como pupa, e depois de um tempo vai formar, né, a borboleta que ela sai. Um detalhe, algumas pessoas às vezes tentam ajudar a ver uma borboleta saindo do casulo e as asinhas amassadas, fica com dó e tenta esticar para ajudar. Isso não é bom, tá? Porque a borboleta pode ficar deformada. Aquele momento que ela está fazendo aquela força para sair do casulo, ela está espalhando líquidos, né, entre as asas dela para que ela se desenvolva bem, consiga voar. Se você você abre o casulo pensando que está ajudando, você vai deixar muitas vezes essa borboleta com dificuldades de voar depois, tá bom? Anfíbios, né, sapos, rãs, também passam por metamorfose, né? A fecundação externa, que a gente já falou, libera os gametas na água, ocorre a união, a gente vai formar o girino, que a gente conhece, né? A larva, desse caso, a gente chama de girino. E ele vai se desenvolvendo, né, até formar o adulto. Aqui eu pus para vocês, mais ou menos, como é que ocorre isso. Então, ocorre a fecundação, formou um embrião. Após um dia dessa fecundação, eclode, né, o girino. O girino, aproximadamente com 3 semanas a um mês, já está formando os membros posteriores da parte de trás. Depois, com 2 meses, já está as patinhas da frente, os membros anteriores. E aí, no início, o girino, ele tem brânquias, né? Ele respira debaixo da água, ele está vivendo debaixo da água. E em torno de 3 meses aí, ele já está desenvolvendo pulmão, porque a gente sabe que eles saem da água, né? O sapo sai da água, respira fora da água também. Mas ele respira pela pele também. Mas aí, com os 3 meses, ele está desenvolvendo os pulmões, essa cauda dele está degenerando, ele está usando essa própria cauda para se nutrir, e aí ele sai da água aproximadamente com uns 3 meses, tá bom, gente? Um detalhe aqui, né? Por favor, não façam isso, não joguem sal nesses sapos, nesses anfíbios, gente, porque além da respiração pulmonar, eles têm a respiração cutânea pela pele, e tem gente assim, eu sei que tem gente acostumada, eu vou fazer isso, o sapo tá aqui, eu quero assustar e joga sal no sapo. Imagina que você também respirasse pela sua pele e tivesse muito de sal onde você respira. Então, não façam isso é uma maldade, tá bom, gente? Às vezes as pessoas fazem prejudicando o ser vivo, tá bom? Então, os sapos, além de desenvolverem o pulmão e respirarem para os pulmões, ele também respira pela pele. Olha só, gente, lembra que eu falei para vocês, né, dos indivíduos que têm desenvolvimento direto e indireto? Aqui eu pus 3 exemplos para vocês. Esses 2 últimos passam por metamorfose e a traça não, ela já nasce, né, tem um desenvolvimento direto. Esses nomes aqui, eu tirei de um livro do ensino médio, não preocupe com eles agora não, tá bom? Então, aqui o exemplo da traça, que já tem o desenvolvimento direto, né, o filhotinho que saiu ali, ele já é idêntico ao adulto. No gafanhoto, a gente tem a fase intermediária, né, entre o adulto e o filhote, que é a ninfa. O gafanhoto, quando ele nasce, ele é muito semelhante ao adulto, mas ele não tem as asas ainda. Barata também, né? Não tem as asas ainda. Então, ele vai passar por uma metamorfose, mas ela não é tão drástica como, por exemplo, uma mosca, né? Desde a larva que sai até a mosca adulta. Então, a gente pode ter desenvolvimento direto, tá bom? Ou desenvolvimento indireto que vai passar por metamorfoses. Pode ser uma metamorfose mais branda, né? No caso aqui do gafanhoto, ou uma grande metamorfose, várias etapas, como, por exemplo, nas moscas, tá bom? Gente, vamos falar aqui nessa última parte sobre reprodução sexuada das plantas, tá bom? Uma revisãozinha também. Eu pus só essa imagem aqui só para vocês terem uma noção em questão evolutiva, tá? A gente não vai entrar muito nisso. Então, acredite-se, né? As plantas vieram das algas. A gente tem, deve lembrar lá, a classificação, 4 classificações para as plantas, né? Briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Se a gente for olhando na escala evolutiva e na liberdade de relação ao ambiente aquático, as angiospermas que já têm flores e frutos, né, estariam numa escala evolutiva maior. Mas a gente vai falar de cada uma delas, tá bom? As primeiras aqui, ó, briófitas e pteridófitas, dependem bastante da água para reprodução ainda, conforme nós vamos ver, tá bom?
Lembrando que plantas, né, geralmente está falando do quê? De organismos eucariontes, núcleo individualizado, tá bom? Geralmente multicelulares ou pluricelulares, ou seja, várias células. Lembrando que as plantas são seres autótrofos, ou seja, produzem seu próprio alimento. A gente falou isso, né? Há 2 semanas atrás, quando a gente falou de fotossíntese, lembrem lá? São seres que conseguem, através da luz do sol, produzir seu próprio alimento. Então, vamos fazer uma revisãozinha aqui. Eu pus uma imagem para vocês. Eu peguei um musgo como exemplo de briófitas. Como é que ocorre, né, a reprodução nesses organismos? Lembrando que, conforme eu falei para vocês, eles são organismos mais simples, né? E eles estão sempre atrelados a quê? Ambientes que não são muito ensolarados, né? Não tem uma incidência do sol muito grande e são úmidos. A gente vai precisar dessa umidade para a reprodução. Então, pensa lá, né? Um muro que você vê num lugar que não bate muito sol, tem aquele musgozinho. Se você observar lá, você vai ver estruturas assim, ó, como se fossem as plantinhas, né, dele, que você fala. São os gametófitos, ou seja, esses músculos, eles vão ter plantas que vão ter partes femininas e masculinas, que são os gametófitos, né, masculino e feminino. Se eu olhar o gametófito feminino, ele vai ter uma estrutura, o arquegônio. Não preocupe tanto com esses nomes agora, mas vamos ver. Eu tenho no gametófito, né, feminino, eu tenho a estrutura feminina, que é o arquegônico. Dentro dela tem o gameta feminino, que é chamado de oosfera. Tá vendo? Aqui não é óvulo o nome, é oosfera. E no gametófito masculino, eu tenho uma estrutura masculina reprodutiva, que é o anterídeo. Dentro dele eu tenho os gametas masculinos, que são os anterozoides. Tá bom? Não é difícil, é só um nome que é um pouquinho esquisitinho, mas entender o processo não é difícil, não. Vamos lá. Eu tenho nos musgos estruturas separadas sexuais masculinas e femininas, que são os gametófitos. No gametófito feminino, eu vou ter uma estrutura, que é o arquegônio, onde eu tenho o gameta feminino, que é a oosfera. No gametófito masculino, eu tenho uma estrutura reprodutiva masculina, que é o anterídeo. Nela, eu vou produzir os gametas masculinos, que são os anterozoides. Para ocorrer a fecundação, eu tenho que ter um ambiente úmido. Pode ter chovido ou uma simples gotinha de orvalho. Uma película de água já serve. Lembra que são organismos pequenininhos. O que acontece? O gameta masculino, o anterozoide, vai nadar até o gametófito feminino, né? Vai entrar aqui na estrutura feminina, no arquegônio, e vai fecundar o gameta feminino, que é a oosfera. Fecundou, formou o zigoto. Então, tá vendo que o gameta masculino entrou aqui na estrutura feminina e fecundou a oosfera, o gameta feminino? Então, esse zigoto ele vai se desenvolver em cima do gametófito feminino, ó. Vai começar a brotar aqui uma estrutura. Essa estrutura é chamada de esporófito, ó, esporófito. Então, essa estrutura que formou aqui em cima, ela vai produzir os esporos. Então, esse esporófito, na parte de cima dele, ele vai produzir os esporos. Aonde? No esporângio. Então, é como se eu tivesse, ó, tecnologia GDF. Zoom, dei um zoom aqui, ó, no esporângio. Aumentei ele aqui para vocês. No esporângio, então, eu vou ter os esporos. Quando eles estão maduros, ele libera esses esporos para o ambiente. Lembra que a gente falou de esporulação lá no início? Ele aqui também faz, né, essa parte. Liberou os esporos. Esse esporo cai no ambiente, se for um ambiente propício, né, úmido, né, com não muito sol, ele germina. E aí ele vai formar os gametófitos de novo, masculino e feminino, e reinicia o ciclo. Começa tudo de novo. Então, pensa lá. Briófitas, eu tenho 2 fases. Uma fase dos gametófitos, masculino e feminino, e uma fase do esporófito, ou seja, que vai produzir os esporos. Quem é que eu vejo em maior quantidade? Assim, maior tempo da vida do musgo, o que eu vejo? Eu vejo o gametófito. Quando eu vou lá no muro, né, e dou uma olhadinha, eu tenho certeza que se você tiver uma lupa, ou mesmo sem lupa, você vai lá no muro, na parte que tem um musgozinho agora, quando sair a aula, e vai dar uma olhadinha, porque você é uma pessoa curiosa, né? Para dar uma olhadinha. Você vai ver, você consegue ver a olho nu esses gametófitos. Se por um acaso você deu sorte, estiver no período do esporófito, em cima deles vocês vão ver uma estruturazinha assim, ó, uma hastezinha também. Mas quem a gente vê em maior quantidade, em maior vezes do tempo, né? Maior espaço do tempo, a gente vê os gametófitos, tá? Então, ele é o período maior dele, de desenvolvimento, são os gametófitos, tá bom? Vamos lá de novo, para a gente revisar. Nas briófitas,
são plantas, né, mais elementares, mais simples, precisam de muita água e pouco sol, tá bom? Não precisa de muito sol, não, para se desenvolver. Elas formam estruturas separadas, masculino e feminino, são chamados de gametófitos, tá bom? Na parte feminina, né, no gametófito feminino, na parte de cima, eu tenho uma região chamada de arquegônio, que ela vai guardar o gameta feminino, que é chamado de oosfera. No gametófito masculino, na parte de cima, eu tenho a estrutura reprodutiva dele, que é o anterídeo. Dentro do anterídeo, eu vou produzir o gameta masculino, que é chamado de anterozoide. Em presença de água, esse anterozoide vai nadar, o gameta masculino, e vai entrar dentro da parte sexual feminina da planta, tá? Que é o arquegônio. Lá dentro eu tenho o gameta feminino, que é a oosfera. Fecundou a oosfera, formou o zigoto. Vai começar a brotar aqui uma estrutura que é chamada de esporófito, tá bom? Na pontinha do esporófito tem uma parte dele que é chamada de esporângio, que é lá que se desenvolvem os esporos, que quando estiverem maduros vão ser liberados para o ambiente. Se caírem num ambiente propício, úmido, ele vai germinar, né? E vai formar novos gametófitos e o ciclo se reinicia. Tranquilo, gente? Até aí é só os nomezinhos que são um pouco estranhos. Mas, assim, entender em si como ocorre não é difícil, né? Tranquilo? Posso continuar? Pode? Beleza. Qualquer coisa vocês falam. Agora vamos falar de pteridófitas. Um exemplo de pteridófitas, samambaias, né? Lá na escola tem até bastante samambaias lá plantadas, bem bonitas. A samambaia, ao contrário dos musgos, a fase que a gente mais enxerga é a fase com os esporos, o esporófito, né? Que a gente olha na folha da samambaia e vê aqueles pontinhos pretos embaixo. Na verdade, aquilo lá são chamados de soros. O que são soros, essas estruturas? Até a gente passar a mão assim, ó, embaixo da folha da samambaia, eles vão soltando. Por quê? Dentro desses pontinhos que são soros, a gente tem vários esporângios, ou seja, aquelas partes que vão guardar os esporos. Então, nos soros, né, a gente tem os esporângios, eles produzem os esporos. Quando eles estão maduros, ele libera para o ambiente. Se esses esporos caírem num ambiente propício, né, eles vão germinar. Eles formam o protalo. Essa estrutura aqui que é formada, que é o esporo que germinou, ele parece até um coração, né, essa estrutura. Nessa estrutura aqui, eu vou ter a produção dos dois gametas, o gameta masculino e o gameta feminino, o anterozoide masculino e a oosfera feminina. Então, no protalo, eu tenho as duas estruturas sexuais, tanto masculinas como femininas. Em presença de água, né, um orvalho, uma fina lâmina de água, o gameta masculino, o anterozoide, vai nadar até o gameta feminino, a oosfera. Fecundou, vai começar a germinar aqui em cima dessa estrutura, do protalo. Com o tempo, essa estrutura degenera, ou seja, o protalo vai diminuindo, diminuindo, e vai formando quem? O esporófito aqui, que é a samambaia. Certo? A gente vê muito disso. Às vezes a gente vê, né, os brotinhos germinando ali do protalo. Tá começando a formar, né, uma nova mudinha de samambaia ali. Sem preocupação, vou falar de novo. Vamos lá. Repetindo o que eu falei. Falamos de pteridófitas. Também são plantas mais simples, mas já tem vasos condutores, né, de seiva. O xilema e o floema, mas não tem semente ainda, a gente está falando de esporos. Então, o que acontece? A gente tem o esporófito, que é a samambaia adulta, certo? Se você virar a folha da samambaia, você vai ver estruturas que são essas bolinhas, que são os soros. Dentro dos soros, eu tenho esporângios, vários esporângios. Lembrando que dentro do esporângio, eu tenho a produção de esporos. Quando eles estão maduros, eles são liberados para o ambiente, caiu no lugar propício, no solo, no xaxim, né, em algum lugar propício, ele vai germinar. Germinando, ele vai formar essa estrutura aqui, que é o protalo. Parece um coraçãozinho. Nessa estrutura, eu vou ter a parte masculina e feminina da planta. Tem as duas. Né? Na parte masculina, eu vou produzir o gameta masculino, que é o anterozoide, e na parte feminina, eu vou produzir o gameta feminino, que é chamado de oosfera. Em presença de água,
O gameta masculino vai nadar até o gameta feminino, vai fecundar. Fecundou, formou o zigoto. Vai brotar ali uma estrutura. Em cima desse prótalo, brotou a estrutura que é quem? O esporófito. E reinicia o ciclo. Deixa eu voltar aqui. Tranquilo até aí, gente? Nessa revisãozinha? Briófitas e pteridófitas? Positivo. Sim. Oi? Pode falar. Positivo. Positivo. Então, belezinha, belezinha. Felizona. Tá vendo, gente? É porque assim, a gente tá revisando várias coisas, mas quando vocês estudaram o reino das plantas, vocês viram isso bem devagarzinho, né? Aqui a gente só tá dando enfoque para a parte da reprodução das plantas, tá bom? Então, vou continuar. Vamos lá. Vamos agora para as gimnospermas, plantas, né? Gimnospermas, vamos lembrar lá que a gente falou da Mata Atlântica, né? Quando a gente falou de biomas, falamos que uma parte do bioma dela é a floresta de araucárias, que algumas pessoas estão até querendo transformar no novo bioma, mas por enquanto está dentro da Mata Atlântica ainda, que a gente vê aqueles pinheiros, né? Bem característicos. Mata Atlântica, mas já mais para o sul do país que a gente vê, né? E nesses pinheiros, nessas araucárias, a gente vê a estrutura de cones, né? Que são essas estruturas aqui. Parque da cidade a gente tem bastante também, né? Esses cones. E a gente pode ver que alguns desses cones, eles são mais gordinhos, que seria o cone feminino. E alguns pinheiros, eles têm esse cone mais compridinho, que seria o cone masculino, tá bom? Esses cones, gente, das gimnospermas também são chamados de estróbilos. Então, esses cones são a parte reprodutora dessas plantas. Cones ou estróbilos. E eu vou ter separado, né? O cone feminino ou estróbilo feminino e o cone masculino ou estróbilo masculino, tá bom? Se essas partes, esses cones, são partes reprodutivas das plantas, então, dentro do cone feminino, eu vou produzir o gameta feminino, que é a oosfera. E dentro do cone masculino, eu vou produzir o gameta masculino, tá bom? É um anterozoide. Só que dentro desse cone masculino, dessa estrutura masculina, eu vou produzir agora uma outra estrutura que vai guardar o gameta masculino. Que estrutura é essa? É o grão de pólen. Então, aqui, com as gimnospermas, eu estou conseguindo uma maior independência da água. Por quê? Pelo vento, eu posso já dispersar esses grãos de pólen e fazer... Peraí, que meu cachorro está tendo um pesadelo aqui, tá chorando. Estava dando um chorinho aqui, coitado. Então, voltando aqui. Até eu que saí do que eu estava falando. Então, na estrutura masculina, no cone masculino, o que acontece? Eu vou ter a produção do gameta masculino, mas onde é que ele vai ser produzido? Dentro do grão de pólen. Então, dentro do grão de pólen, eu vou ter o gameta masculino, um anterozoide. E esse grão de pólen eu já consigo dispersar pelo vento. Eu não estou tão atrelada à água para a reprodução das plantas de gimnospermas, tá bom? Gimnospermas, tá bom? Então, vamos ver aqui como é que ocorre a reprodução na gimnosperma. Então, vamos lá. Eu tenho, né, as duas araucárias, os dois pinheirinhos. Em um, eu vou ter a produção do cone masculino e no outro, a produção do cone feminino. Lembrando que lá no cone feminino, eu vou ter a produção da oosfera, que é o gameta feminino. Então, pensa, eu tenho um cone feminino, eu vou ter diversas oosferas ali, tá bom? Diversos gametas femininos. E no masculino a mesma coisa. Lembra lá que no cone masculino, eu vou ter o grão de pólen e dentro do grão de pólen eu vou ter o gameta masculino, que é o anterozoide. O grão de pólen já é disperso pelo vento. Pode ver até que tem umas estruturas que a gente chama de aladas, né? É como se fosse uma expansão no grão de pólen. Parece até uma asinha, mas não é asa, né? Que quando bate o vento, permite que ele plane. O que é planar? É ficar meio que flutuando no ar, né? Ele consegue se deslocar no espaço maior. Isso é interessante, porque se germina uma nova planta ali debaixo daquela árvore, né? Ela vai ter o quê? Vai competir com a árvore adulta por sol, para produção, né, de alimento. Então é interessante esse grão de pólen que vai em regiões mais afastadas e eu consigo também fecundar árvores diferentes, maior variabilidade genética, né? Não fecundar a mesma árvore. Às vezes algumas árvores produzem o cone masculino e feminino, mas no geral é separado, tá bom? Tá bom, vamos lá. Então, nos cones masculino, eu produzi o gameta masculino que está dentro do grão de pólen, ele vem, né, pelo ar e chega no cone feminino.
lá ele vai encontrar a oosfera, o gameta feminino. Como é que ocorre isso? O grão de pólen, ele vai chegar no cone feminino e a oosfera está protegida lá dentro, o gameta feminino. Ele vai formar o que a gente chama de tubo polínico. Não precisa se preocupar com esse nome agora, mas já vai conhecendo ele. O que é isso? É como se fosse criando um broto, vai se alongando um tubo polínico que sai do grão de pólen e entra no cone feminino para encontrar a oosfera. E ele vai conduzir o gameta masculino. Lá no ensino médio, você vai ver que tem outras partículas dentro do grão de pólen, tá bom? E dentro do gameta do cone feminino também tem outras estruturas, que vão até servir para nutrir a semente. Ah, interessante. Nas gimnospermas já tem a presença de semente, tá bom? Mas, por enquanto, para a gente agora, você tem que pensar o quê? Veio o grão de pólen pelo ar, encontrou aqui o cone feminino, formou um tubo, né, que saiu do grão de pólen, levou o anterosóide, o gameta masculino, e fecundou a oosfera. Fecundou, formei meu embrião, paranarã, temos presença de semente. Briófitas e pteridófitas não tinham semente. Nas gimnospermas já tem semente, isso é uma evolução para essa espécie, porque a semente vai proteger ali, né, aquele embriãozinho, vai produzir reserva nutritiva, é mais fácil dispersar, maior independência. Então, uma vantagem, aqui eu já tenho semente. Não tenho flor, não tenho fruto, mas tenho semente, tá bom? Certinho, gente? Ah, uma curiosidade, já que a gente está falando de araucária, né? Essa semente era conhecida como pinhão, e geralmente o cone feminino é conhecido como pinha, né? Mas não é uma fruta, no caso, é a parte feminina que é fecundada, tá bom? Caiu essa semente no ambiente propício, vai germinar e formar, né, uma planta adulta aí, no caso, araucária. Tudo bem até aí, gente? Deixa eu ver aqui. Tranquilinho? Posso continuar? Beleza, então vou continuar. Vamos lá. Vamos falar de angiospermas. Nas angiospermas, eu já tenho a presença, além da semente, eu vou ter flor e fruto, ou seja, essa semente, ela é protegida por um fruto, e eu vou ter a flor que vai atrair animais para fazer polinização. Então, eu não vou depender só do vento para o grão de pólen fecundar. Eu vou ter animais que vão se alimentar vão ser atraídos por essa flor, principalmente por uma substância adocicada que as flores produzem, que é o néctar, que vai atrair insetos, mas também alguns morcegos, né, mamíferos como morcego, algumas aves, né, que vão se alimentar desse néctar, e no momento que elas encostam na flor para se alimentar desse néctar, o grão de pólen gruda nela, e quando ela vai visitar uma outra flor, acaba fecundando, tá bom? Então, vamos dar uma revisadinha sobre estruturas da flor. Vou dar ênfase aqui na parte sexual, né? Essa parte aqui do meio é a parte reprodutora feminina da planta. Ela é chamada de pistilo, tá bom? Ela todinha é chamada de pistilo. Mas ela se divide em algumas partes. Essa parte mais dilatada aqui de cima, como se fosse uma taça, né? É chamado de estigma. Aí tem esse tubinho aqui, na sequência, que é o estilete. Essa parte dilatadona aqui embaixo, né? É o ovário, sim. As flores têm ovário. E dentro do ovário eu vou ter o óvulo. Mas, atenção. Essa estrutura aqui, que é chamada óvulo, não é o gameta feminino da flor. O gameta é a oosfera, que está dentro do óvulo, tá bom? Então, retomando. Estou com a flor, já estou nas angiospermas, já tenho flor. Vamos olhar uma flor? Na flor eu tenho, no caso dessa, eu tenho estrutura masculina e feminina na mesma flor, tá? Então, vamos ver a estrutura feminina. Ela é chamada de pistilo. Toda essa estrutura aqui é chamada de pistilo, tá bom? A parte de cima do pistilo é chamado de estigma. É onde geralmente o grão de pólen chega, né? Tem um tubinho que vai descendo aqui, que é o estilete. Uma parte mais dilatada aqui embaixo, que é o ovário, que a gente vai ver que depois de fecundado, a oosfera que está dentro do óvulo, esse ovário vai geralmente se desenvolver e formar o fruto, o delicioso fruto que a gente come, né? Então, olha só. Essa parte mais dilatada, o ovário, aqui dentro eu tenho o óvulo, lembrando que o óvulo, neste caso, não é o gameta feminino, que o gameta feminino é a oosfera que está dentro do óvulo. Belezinha. Vamos falar da estrutura masculina, mais simplesinha. Ela é chamada de estame. Toda essa estrutura aqui é chamada de estame. Tá vendo que eu venho vários estames aqui?
ela tem duas partes, o filamento, que é esse cabinho aqui que está fixando, e a antera aqui em cima, que é onde eu vou produzir os grãos de pólen. Além disso, só de curiosidade, porque a gente é, né, somos pessoas espertas, numa flor eu tenho as pétalas, né? Esse conjunto de pétalas de uma flor é chamado de coroa. Aqui embaixo, essa parte verdinha que fica aqui no encontro entre o cabinho, que é o receptáculo, e as pétalas, essa parte que geralmente é verdinha, é chamada de sépalas da flor, também protegem ela aqui. E nós temos o receptáculo, que é essa parte aqui embaixo, que está ligada ao caule da flor. A gente vai ver que a gente tem falsos frutos, que muitas vezes a parte comestível é o receptáculo, essa parte de baixo aqui. Mas tá, só para a gente relembrar. A gente está falando de reprodução, então vamos falar da parte feminina e masculina. Parte masculina, chamada de estame, ela tem o estilete e tem a antera, onde são produzidos os grãos de pólen. Parte feminina é chamada de pistilo, tá bom? Pistilo. A parte de cima é o estigma, eu tenho o estilete, aqui embaixo o ovário. Belezinha, gente? Tranquilo? Certinho. Vamos falar então aqui como é que ocorre. Então, vamos pegar aqui, né? Cortei a antera, que é a parte de cima, onde eu produzo os grãos de pólen. Esses grãos de pólen podem ser dispersos pelo ar ou por outros organismos. O que vai acontecer? Esse grão de pólen chegou aqui na parte feminina da planta, mesma coisa que a gente viu lá, vai formar o tubo polínico, ou seja, do grão de pólen germina esse tubo polínico que vai levar o gameta masculino para dentro do ovário, no caso dentro do óvulo mesmo, e vai fecundar a oosfera, ou seja, o gameta feminino, tá bom? O que vai acontecer? Fecundou, tá vendo que aqui tem outras estruturas, núcleos polares, é porque eu tirei isso de um livro do ensino médio. Essa parte aqui, a gente não vai estudar agora, mas ele vai ajudar a nutrir a semente. Na verdade, a gente sabe que a semente tem uma reserva nutritiva. Então, uma parte desses núcleos polares vão formar nutrientes na semente, tá bom? Para nutrir esse embrião. Então, o que aconteceu? O anterozóide estava lá no grão de pólen, fecundou a oosfera, que está dentro lá do ovário, mais especificamente dentro do óvulo, e formou um embrião que vai formar a minha semente. Então, presta atenção. O óvulo que está com o gameta feminino que foi fecundado, ele vai virar a semente da planta, porque vai conter o embrião. E o ovário que está aqui em volta, ele vai se desenvolver, vai ficar carnudo, né, macio geralmente, que vai formar o fruto, tá bom? Essa semente caindo no solo, pode ser que o fruto caiu da árvore, né? Ninguém comeu, nenhum passarinho, nada, caiu no solo, apodreceu aquele fruto, serviu até de matéria orgânica, e a semente, né, que estava aqui dentro, brotou e formou uma nova planta. Pode ser que o animal se alimentou, a gente se alimentou, pegou essa semente, dispersou, né, jogou no ambiente e germinou também. Tudo bem, gente? Tranquilo? Vamos falar então, peraí, gente, outra coisa. Tá sossegada essa parte de reprodução nas angiospermas e gimnospermas? Posso continuar? Quer que eu repiso? Então, beleza. Então, vamos lá. Belezinha. Então, vamos lá. Agora, vamos falar de algumas estratégias, né, de polinização que as angiospermas já têm. Elas têm flores, essas flores vão atrair, né, outros animais que vão ajudar na fertilização delas, porque vão transportar grãos de pólen. Gente, pode ter autofecundação na planta, ou seja, a florzinha tem a parte masculina e feminina e o grão de pólen fecunda, mas no geral é cruzada essa fecundação, ou seja, até com o vento ou os animais, eles levam o grão de pólen de uma flor para outra. E isso é interessante porque dá mais variabilidade genética, tá bom? Para as plantas, porque vai gerar semente que vai gerar um novo organismo, tá bom? Aqui eu pus para vocês nível de curiosidade, né? Tem algumas... nem todo morcego vai se alimentar de sangue, tá? Alguns se alimentam de néctar de flores ou mesmo de frutos. Há aquelas 7 copos que a gente vê, geralmente, né? Onde eu morava em Goiás, tinha na frente da minha casa. E quando eu estudava à noite no ensino médio, eles me davam um sustão quando eu chegava em casa à noite, porque eles davam um sobrevoo. Mas, na verdade, eles se alimentavam em copas. Mas, nesse caso aqui, gente, o morcego, ele está se alimentando do néctar. Então, essa planta aqui, no caso desse cacto, ele tem uma adaptação, corta, né, o peso do morcego. Então,
é uma adaptação que essa planta tem que permite com que ela se reproduza. No caso aqui de plantas que tem essas flores de penduradinhas assim, ó, favorece para quem? Para beija-flores, né? Poderem se alimentar do néctar e acabam levando os grãos de pólen de uma planta para outra, de uma flor para outra. Os animais, eles não enxergam da mesma maneira que a gente. Então, mas assim, eles enxergam diferenças de cores. Então, por exemplo, abelhas, no geral, eles enxergam cores na faixa do ultravioleta, que a gente não consegue ver, seres humanos. Mas algumas flores, elas têm essa coloração, emite na faixa do ultravioleta, e isso vai atrair, por exemplo, alguns insetos, como as abelhas, e favorece, né, com que as abelhas vão se alimentar do néctar e acabam levando o pólen, o grão de pólen de uma flor para outra. Eu quero mostrar para vocês aqui, nesse caso, tá vendo? A abelha vai se alimentar e acaba o grão de pólen grudando nela. Olha que interessante. Você, vendo ao microscópio, os grãos de pólen parece até um carrapicho, né? Ele tem estruturas assim, ó, com pontinhas, porque são elas que vão grudar no corpo, né? No caso do inseto aqui, favorecer que ele leve de uma flor para outra, tá bom? São estruturas adaptativas. Aqui só para vocês verem o que acontece depois que ocorrer a fecundação numa flor, só para vocês verem assim, a imagem, mais ou menos. Né? As pétalas começam a cair. Por quê? Lembra lá que fecundou o gameta masculino, o anterozoide, fecundou a osfera que estava dentro do óvulo. Então, esse óvulo vai formar a semente, tem um embrião lá dentro. E o ovário, gente, o que vai acontecer? Então, a semente aqui, e esse ovário vai começar a se desenvolver, vai ficar mais carnudo e vai formar o fruto, tá bom? Lembrando que o fruto formado, ele vai ter a semente e esse ovário desenvolvido em volta, que a gente chama de pericarpo, tá bom? O nome dele. Aí é um fruto maduro. Eu pus aqui para vocês, a nível de curiosidade, isso não tem no livro, mas já que a gente estava falando sobre isso, para vocês lembrarem, né? Primeira coisa, a questão de fruto e fruta. Em ciência, a gente usa o termo fruto, tá bom, gente? Mas no dia a dia, no cotidiano, a gente usa o termo fruta. Quando a gente fala no cotidiano que vai comer uma fruta, geralmente a gente está falando de... chamando de fruta, um fruto que tem um sabor mais adocicado. Mas, por exemplo, o tomate, ele é um fruto. Então, eu quero que vocês entendam que, no dia a dia, a gente usa o termo fruta, no cotidiano, relacionado a frutos que têm um sabor mais adocicado. Mas, em ciência, a gente usa o termo fruto, que é o quê? É o ovário que foi fecundado e se desenvolveu. É da reprodução das plantas, né? É um ovário que estava com um óvulo lá dentro, que foi fecundado, formou a semente, o óvulo, e esse ovário se desenvolveu. Isso é o fruto, em ciências, tá bom? Algum desses frutos tem um sabor doce e a gente popularmente chama de fruta. E a gente vai ver também que algumas partes que a gente come do fruto não seria o ovário desenvolvido. A gente chama de pseudofrutos, mas eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso para vocês. Então, primeira coisa, conceito de fruto, né? Seria esse ovário desenvolvido. O fruto, ele tem duas partes, né? Conforme eu falei para vocês, a semente, que é o óvulo que está aqui dentro com a osfera fecundada, né? O embrião. E eu tenho essa parte carnosa aqui fora, que é o pericarpo. O pericarpo, ele vai ter três partes. O epicarpo, que é essa casquinha de fora da planta. O mesocarpo, que é geralmente, mas nem sempre, mas que geralmente é a camada mais macia, suculenta do fruto. E o endocarpo, que seria essa película que envolve a semente. Eu pus aqui a imagem do abacate porque é bem representativo. Você pegar um abacate, você já deve ter aberto, se não abriu, abra um abacate, coma, é saudável, tá bom? Se você pegar um abacate e abrir, a gente vê a casca dele, dá pra gente ver o epicarpo, o mesocarpo, essa parte suculenta, e quando você retira a semente, você vê que fica uma casquinha marronzinha grudada no abacate. Isso aí seria o endocarpo, tá bom? Então, um fruto, ele vai ter a semente e mais o pericarpo. Aqui só, isso ficou em cima, né, minha apresentação, mas não dá problema não. Só para vocês verem, tem frutos que eles são, a gente chama de frutos secos, porque o mesocarpo dele é mais rígido. Pega, por exemplo, uma castanha. E já alguns que são mais carnosos ou suculentos, como no caso, os pêssegos. Eu pus aqui para vocês, só para vocês saberem, não vou cobrar isso, mas só para vocês irem lembrando. Tem frutos, oxe, não entrou a imagem? Tem frutos que eles se abrem sozinhos quando eles estão maduros e liberam as sementes. No caso das vagens, a gente vê muito disso, né? Quando está madura, ela abre sozinha.
E a gente tem alguns frutos que são chamados de indeiscentes, que eles não abrem sozinhos. Pegam, por exemplo, o jatobá. Né? Tem gente que gosta de jatobá. Para você saborear o fruto ali dentro, a parte comestível, você tem que quebrar, porque ele não abre sozinho, tá bom? Para liberar sementes. Vamos falar um pouquinho de pseudofruto. Já que a gente falou que para a ciência o fruto é o ovário desenvolvido depois da fecundação, às vezes a gente no dia a dia a gente se alimenta, a parte mais carnosa daquilo que a gente chama de fruta no dia a dia, não é exatamente o mesocarpo, a parte do ovário desenvolvido, é uma outra parte da flor que a gente está se alimentando. A gente chama isso de pseudofruto. Eu vou dar o exemplo do caju. O caju mesmo, o fruto dele seria essa castanha aqui, que a gente pode se alimentar. Ele é até um fruto seco, né? Ele não é macio. Se você torrar isso daqui, né? É uma delícia, essa castanha de caju. Mas, geralmente, a gente se alimenta do pedúnculo, ou seja, essa parte de cima carnosa dele não é o ovário desenvolvido. A gente tem caso de pseudofruto também na maçã. Se você já comeu maçã, cortou ela no meio, você vai ver que tem uma parte mais durinha no centro. Ela seria o fruto. A gente também está falando de pedúnculo, de receptáculo floral dela, que desenvolveu é a parte que a gente come, a parte macia. Mesma coisa no morango. O morango ele é uma inflorescência. Parou. O morango ele é uma inflorescência, ou seja, várias florzinhas. Na verdade, o fruto dele seria o quê? Seria esses pontinhos amarelos. Seria o fruto. A gente come essa parte do receptáculo floral, são várias flores ali. Essa é a parte suculenta, então a gente chama de pseudofruto também. Caso também que a gente tem abacaxi e figo. Então, nesse caso, ele é um conjunto de flores que elas se modificam. Na verdade, o fruto dele é esses pontinhos aqui de fora, ó, que a gente nem ingere, né? E no figo, é esses pontinhos amarelos aqui. Mas a gente come, a parte mais suculenta dele é a parte da flor, da inflorescência que se modifica. Só para vocês saberem, então. Fruto em ciência, né? A gente chama o termo fruto. E não precisa ser adocicado. Um chuchu, uma berinjela é um fruto. É o ovário fecundado, né, que foi desenvolvido. A gente chama de fruto verdadeiro quando a gente se alimenta daquela parte do ovário desenvolvido, mas às vezes outras partes da flor se desenvolvem e são comestíveis. Então, nesse caso, são os pseudofrutos, tá bom? Só para vocês lembrarem aí. Estou terminando já. Agora, no finalzinho da aula, só para vocês verem algumas estratégias de dispersão de semente das plantas, a gente já até falou delas, né? Então, não só os animais e o vento, como a água, né? A gente vê buriti, bastante aqui em Goiás, né? Na beira do rio, cai ali os frutinhos e eles são levados pela água. Então, isso ajuda na dispersão das sementes. O mesmo coco no mar, né? Ele ajuda nessa dispersão. Os animais, conforme a gente falou, quando eles estão se alimentando aí dos frutos, até nas fezes dele, né? Ele vai dispersando as sementes. Algumas sementes são até despertadas a dormência dela para germinar no trato digestório dos animais, tá? Que ela vem mais limpinha, essa semente, ajuda. Tem algumas sementes, né? Carrapicho, por exemplo, que elas colam no pelo dos animais ou na roupa da gente, e é uma estratégia de dispersão delas. E, por último, a questão do vento, né? Pega um dente de leão, aqui a gente tem sementes que são aladas, né? Que o vento bate e elas conseguem ir a longas distâncias. Gente, era isso aqui hoje. Deixa eu voltar aqui para vocês. Certinho, deixa eu fechar essa apresentação. Deixa eu voltar aqui, parar a apresentação. Daqui a pouquinho, daqui 10 minutos eu tenho outra aula. Hoje eu postei um material lá para vocês sobre essa aula de hoje. Tá lá o primeiro capítulo para a gente estudar sobre reprodução. Tem esse PowerPoint lá para vocês estudarem também. Eu coloquei o exercício do primeiro capítulo, tá? Que são as atividades de 1 a 17. Presta atenção. O que vocês vão fazer até quinta-feira que vem? Vocês vão pegar, vão estudar esse material de novo. Se precisar, vão ver a videoaula de novo. Se tiver dúvidas, vão perguntar, né, na plataforma ou nos grupos de WhatsApp de ciências para mim. E vocês vão fazer essas atividades no caderno de vocês. E deixa lá, a gente depois vai corrigir. Mas lembra que a gente vai postar essa atividade. Vai ser uma atividade para vocês postarem. Tá bom, gente? Tranquilo? Para fazer, tá bom? Lá no caderno de ciências, já tá lá na plataforma. Não se esqueçam disso.
Mais alguma coisa, gente? Tranquilo? Então tá bom. Eu vou pedir para tchau, tchau. Eu vou pedir para vocês, por favor, irem saindo devagarzinho, porque daqui 5 minutos eu tenho outra turma. Tá? Qualquer coisa, coloquem a dúvida nos grupos de WhatsApp ou lá na plataforma. Um abração para vocês e bom descanso aí, boa Páscoa para vocês. Tchau, tchau, tchau.